Olá, tudo bem? Eu sou a Gabi Antero, uma das fundadoras do coletivo Pretagonistas, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre políticas de embranquecimento racial em nosso país. Tem um vídeo muito famoso aqui no feed do coletivo que fala sobre racismo em Monteiro Lobato. E lá eu vou explicar um pouquinho sobre eugenia, uma pseudociência que fala da superioridade da raça branca em detrimento das outras. Com pesquisa, com dados, tudo certinho. Então, eu convido você a dar uma olhadinha nesse vídeo. Mas voltando aqui, vamos falar hoje sobre as políticas de embranquecimento racial que foram apoiadas pelo Estado brasileiro. Existe um quadro muito famoso de um pintor espanhol, Brocks, que chama A Redenção de Can. Nesse quadro vemos uma mãe negra em pé, agradecendo aos céus porque a filha se casou com um branco, teve um filho mais branco do que os outros membros da família. Enfim, quadro extremamente problemático, mas que exemplifica exatamente isso que a gente quer conversar hoje. Após a abolição, o Estado brasileiro não forneceu nenhum suporte à população negra recém-liberta ou dos povos nativos e originários, deixando sem moradia, sem emprego e sem direitos básicos. A gente sabe muito bem que a abolição no nosso país não aconteceu porque a princesa Isabel era boazinha, muito pelo contrário, foi uma pressão vinda da Europa por causa da Revolução Industrial e a instituição do capitalismo em todo o mundo. O governo brasileiro criou políticas de embranquecimento racial e uma delas é a política de imigração. Gente, vou colocar meu óculos que eu vou até ler aqui para vocês entenderem. Um decreto 528 de 28 de junho de 1890. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados, ou seja, proibidos, os indígenas, que eles chamavam de indígenas, da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional, poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem, então, estipuladas. Nem preciso falar mais nada. Houve a criminalização da população negra recém-liberta, além dos povos originários. Olha o que dizia esse decreto número 847 de 1890, o artigo 399. Deixar de exercitar profissão, ofício ou qualquer mister em que ganhe a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite. Prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes. Pena de prisão celular por 15 a 30 dias. Agora você pensa, você foi uma pessoa negra recém-liberta, não tem onde morar. Começa por aí. Não vai ser empregado. Você construiu toda a riqueza do país. Não tem para onde ir. Ou seja, um decreto desse criminaliza a sua existência. Vocês entendem como isso é complexo? Vocês têm ideia que até a capoeira foi proibida? Também no mesmo ano, 1890, no decreto 847, ela punia os praticantes da capoeira com prisão de até 6 meses e os líderes dessas práticas com o dobro da pena, ou seja, eles consideravam a capoeira uma prática subversiva e violenta. Gente, isso foi um projeto apoiado pelo Estado. A gente nem vai entrar aqui nesse vídeo sobre o apoio da pseudociência sobre isso. Como eu disse, vocês podem dar uma olhadinha lá no Racismo Monteiro Lobato, que eu falo um pouquinho sobre a eugenia. Mas para vocês entenderem como o Estado brasileiro tratou a população negra recém-liberta e os povos originários nativos do país. E tem gente que ainda vem reclamar de cota para mim. Ô, gente, a cota não resolve nem 1% dos problemas que o Estado brasileiro criou para a população negra e dos povos originários nativos. As cotas são dívidas históricas que o Estado brasileiro tem para a população negra dos povos originários. Mas também há outros tipos de cota. Tem cotas para as pessoas que estudaram em instituições públicas, por exemplo. Mas ninguém reclama dessas cotas. As pessoas vão reclamar das cotas raciais. E, gente, a cota, ela não garante a aprovação. A pessoa tem que estudar, viu? E para não me estender muito nesse vídeo, eu vou falar sobre uma última política que prejudicou muito a população nativa dos povos originários e das pessoas afrodescendentes, que é a Lei de Terras. É uma lei feita antes da abolição, uma lei de 1850, mas que prejudicou muito essas populações. Primeiro, ela proibiu
o reconhecimento das ocupações de terra, ou seja, pessoas negras, os povos nativos, que já tinham construído sua casa, que já tinham construído sua vida naquele pedaço de terreno, não poderia mais estar ali. Estava, de certa forma, ilegal naquele lugar. Determinou que o acesso à terra só deveria ser feito mediante a compra. Aí você pensa, pessoa negra, pessoa nativa, vai ter o dinheiro para comprar na sua terra ali, duas populações que estavam sendo escravizadas em nosso país? O governo deu subsídio, terra, emprego para os imigrantes europeus. Ou seja, a concentração de terra ficou na mão da elite, dos grandes latifundiários, que escravizaram as populações negras e dos povos nativos. As mãos negras e dos povos originários construíram a riqueza desse país. Além disso, foram expulsas do mercado de trabalho formal. Não poderiam ter terra. As terras ficaram nas mãos da elite. Vocês entenderam o que ocorreu nesse país? Como é esse legado de violência deixado pelo colonialismo? As políticas de embranquecimento racial, a ideia na época era de que o Brasil, em 3 gerações, teria uma população branca. Enfim, vamos finalizar esse vídeo. Espero que você tenha entendido como essas políticas afetaram e criaram as desigualdades em nosso país. Até a próxima.